Hoje eu resolvi adiantar com você então a série que iremos começar na quarta-feira. Nós vamos começar a série Salmos e eu quero hoje ler com você o Salmo 91. Você já pode abrir a sua Bíblia comigo, o seu tablet, seja lá o que for que você trouxe, mas abra no Salmo de número 91, a partir do verso 1, para que a gente possa ler. O Senhor vai falar muito conosco hoje, falou muito comigo e vai ser assim com você. Estou vendo algumas pessoas procurando, então eu vou te dando um tempo. Vai procurando aí, Salmo 91. Às vezes está até marcado já na sua Bíblia, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei, na adversidade estarei com ele, eu o livrarei e o cobrirei de honra. E o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Se você quiser, você pode até deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai falar bastante de alguns versos, mas eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Senhor, obrigada, meu Deus, pela tua palavra, Pai. Obrigada por toda a tua palavra, Senhor. Nós amamos a tua palavra e temos certeza, Pai, que nessa noite o Senhor vai nos impulsionar, nos corrigir, nos animar através da tua palavra. Eu oro, Pai, para que cada pessoa que esteja aqui, Senhor, tenha a sua mente aberta, o seu coração aberto, Pai. Que Satanás não roube o que o Senhor vai semear nos nossos corações nessa noite. Nós repreendemos toda distração, toda preocupação. Pedimos, Pai, que desde agora o Senhor envie os teus anjos, arcanjos, querubins, serafins, nos 4 cantos dessa igreja, Senhor. Repreenda todo espírito que se levanta contra esse culto e que não provém de ti. Meu Deus, nos anima, nos exorta, esteja conosco nessa hora e fala conosco, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Você pode dizer amém de novo? Aleluia! Para você despertar mesmo, você pode gritar, tá bom? Como eu falei de manhã, pode rodar, levantar, só não faz meninice. Mas se for do Senhor, você é livre no Espírito, para deixar o Senhor perceber que Ele está falando com você. Então hoje, queridos, à noite, nessa noite, quero falar com você sobre esse salmo, para adiantar mesmo a nossa série, te dar um gostinho assim, mas eu separei 10 salmos poderosos, eu, Léo, convidados, o Edu, nós vamos ministrar todas as quartas-feiras. Antes eu tinha muito preconceito com o livro de salmos para pregar, eu falava assim, o povo que não gosta de estudar, vai lá, abre um salmo e fala o salmo e já tem uma mensagem pronta. Quando o Espírito Santo me despertou
né, para a importância do livro de Salmos e o quão profundo ele é. Jesus lá na cruz, ele cita os Salmos. Os Salmos, esse livro, ele demorou séculos para ser escrito, porque Moisés escreveu, os filhos de Corá escreveram, Davi escreveu. Então, imagina, né, quantos anos, quantos séculos não demorou para esse livro ser compilado. Então, o livro de Salmos também é profético. Nós precisamos estudá-lo mais e não apenas abrir quando a gente quer ler uma palavrinha legal, abrir lá, ler um salmo e acabou, li a porção da Bíblia, né, da palavra de hoje. Era por isso que eu tinha um pouquinho de preconceito, eu ficava pensando assim, o pessoal não gosta muito de estudar não, aí pega o livro de salmo e fica lendo qualquer salmo lá, né? E eu gosto, sei lá, de pegar a Bíblia, esmiuçar, e foi isso que o Senhor me levou a fazer então, nesse salmo de número 91. Mas eu preciso falar para você de antemão, porque esse salmo é um salmo super conhecido, até e principalmente por aqueles que não são cristãos, fica esse olhar místico para o salmo de número 91. Por isso que ele foi o primeiro que eu resolvi abrir a nossa série. E a gente pensar sobre esse salmo, porque nós não devemos olhar para a palavra de Deus, para o Salmo 91, com esse olhar místico da coisa, porque nós podemos invalidar as promessas que estão contidas nele. Ou a gente vai invalidar porque a gente vai, né, deixar para lá, ou a gente vai invalidar porque a gente vai achar que ele é um talismã, que eu vou colocar lá na minha casa, a Bíblia aberta, e vai acontecer algum milagre. Só que isso vai fazendo a gente se afastar desse salmo. Principalmente porque nessa noite você que me escuta pode estar passando por graves adversidades, por problemas na sua vida. E você vai olhar e falar, pastor, então tem alguma coisa de errado comigo, porque esse salmo está falando que nenhum mal chegará até mim e olha, eu estou só pela graça do Cordeiro. Mas eu quero te dizer que as adversidades, elas vêm. Por isso que nós temos um refúgio. As dificuldades, elas vêm, por isso que nós temos uma fortaleza. Quando Cristo estava lá no Getsemane, e ele orava falando, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Era sobre isso, Jesus já sabia que não seria possível, mas isso não o impediu de orar. Se as adversidades chegaram até Jesus, imagina até mim e a você. Só que mesmo nesse dia, quando Jesus estava orando, chegaram os soldados junto com Judas e eles foram pegar Jesus, se apossar de Jesus. E aí Pedro, com certeza sanguíneo, né, irritado, vai lá, pega uma espada e fere a orelha do soldado. E aí Jesus fala assim, Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque aquele que faz uso da espada pela espada também é atingido. Ou você acha, olha a pergunta de Jesus para Pedro, ou você acha que eu não poderia rogar ao Pai, e Ele me mandaria agora mais de 12 legiões de anjos nesse exato momento? Jesus sabia que as adversidades estavam chegando até Ele, porque tinham que chegar, uma hora chega, mas Ele sabia que não era por falta de amor, não era falta da presença de Deus, não é porque Deus o abandonou, não. Ele sabia que se ele quisesse, mais de 72 mil anjos estariam ali, livrando ele, porque mais de 12 legiões, então em torno aí de um pouquinho mais de 72 mil anjos. Então olha a certeza daquele que tem o Senhor como seu abrigo. Não é que você vai ser livre das adversidades, mas você sabe que se você precisar, você sabe com quem contar. Então, amém? Até aqui, vocês entenderam? É para que quando a gente mergulhar no Salmo, você não seja tentado pelo diabo a invalidar essas promessas e a achar que a palavra de Deus é mentirosa, ou entender a palavra de uma maneira incorreta. Mas é para que você entenda mesmo as promessas que estão contidas aqui. Então nós vamos começar pelo verso 2. E no verso 2 o salmista ele escreve, pode dizer do Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu não sei qual que é a tua versão, mas quando fala sobre refúgio, e é a primeira característica que o salmista atribui a Deus, que nós vamos falar aqui sobre isso. Quando o salmista escreve que o Senhor é o nosso refúgio, ele quer dizer que o Senhor é o nosso esconderijo, o nosso lugar de descanso.
Sabe aquele lugar que você, quando está cansado, alguém já vem à sua mente para você visitar? Você fala, hoje eu fiz isso, fui lá na casa da Juliana, ela colocou um colchãozinho lá para mim, para o Noah, eu dormi mais que o Noah, né, amiga? Fiquei dormindo lá a tarde inteira, depois vim para casa, me arrumar para poder estar aqui no culto hoje. Lugares onde você fala assim, nossa, eu preciso recarregar as minhas energias. Quem sabe você vai lembrar da casa da sua mãe, de um bolinho de fubá da sua avó. Sabe, quando você está assim, numa rotina muito intensa, você tem alguém com quem você pode contar, para você conversar. Nada que seja importante, apenas por falar mesmo as coisas. Alguém que te faz um cafuné na cabeça. É esse refúgio, é esse esconderijo. Se você não tem mãe, não tem vó, talvez você tenha um irmão, uma tia, um amigo com quem você possa fazer isso. Então, quando o salmista diz, o Senhor é o meu refúgio, é isso que ele está querendo dizer. No Senhor eu posso renovar as minhas forças. Eu posso recarregar a bateria. Eu posso respirar para continuar aí as lutas do dia a dia. No Senhor eu consigo fazer isso. Porém, a palavra refúgio, na raiz da palavra, ela vem de uma palavra que significa fuga, fugir. É alguém que está em aperto, alguém que está em perigo e precisa se ver livre do predador, precisa se ver livre daquele perigo. E aí, quando eu estudava esse salmo, a figura que me veio à mente, a gente vai denunciar a idade agora, e para a geração aí que nasceu depois, né, anos 2000, a gente vai ter também que explicar. Mas a figura que me veio à mente foi Tom e Jerry. Quem já assistiu Tom e Jerry? Oh, mais do que eu pensei. Também tem YouTube, né? Porque a Ana levantou a mão, gente. Passava no SBT, entendi. Reprise, então tá bom. Mas o Tom e Jerry, a Ana também me ensinou, acho que foi a Ana, que o gato é o Tom, né? Porque eu nem lembrava de tanto tempo. E o gato, ele ficava indo atrás do Jerry, atrás do ratinho, lembra do desenho? E ele corria por tudo quanto era obstáculo para poder se ver livre do gatinho, para se ver livre do Tom. E o Jerry ia tentando fugir, tal. Quando ele estava bem cansado, que as forças dele já não davam mais para ele correr, tinha um esconderijo, que era um buraquinho bem rente ao chão, assim, que só cabia o Jerry. E aí ele corria para aquele buraquinho e ele ficava ali. E o gato ficava lá à espreita, né? Ficava ao derredor. Se o Jerry colocasse a unha de fora, ele pegava. Mas naquele esconderijo o gato não cabia. Ele não podia entrar. E o Senhor é para nós esse esconderijo. O inimigo é como se fosse o gato e você é esse ratinho. Muitas vezes você não pode se defender, você vai tentando escapar de outra coisa que ele lança contra você. Mas quando você olha para o Senhor como seu refúgio, você faz igual o Jerry fez, você corre para lá, para que nele você possa respirar, recarregar suas baterias, recarregar a sua força, a sua energia, se recompor e depois sair de novo aí para enfrentar o mundo, para enfrentar a vida. O Senhor é para nós esse refúgio. É no Senhor que nós de fato encontramos esse lugar de descanso, esse lugar onde o inimigo não nos toca. O gato pode até colocar lá a patinha dele, a patinha entra, mas ele não toca no Jerry. Ele não consegue fazer nada contra o ratinho quando ele está escondido nesse buraquinho. E o Senhor é essa pessoa para você. O que o Senhor está falando com você hoje é que se você estiver cansada, você pode correr para Ele. Você pode ir atrás dEle, você pode renovar as suas forças nele. Você precisa fazer menção do nome do Senhor. Você precisa marcar esses lugares de encontro, onde você corre para o Senhor e é só você e Ele. Pode ser, querido, que nada mude lá fora, assim como para o Jerry. O Tom continuava lá, só esperando ele sair. Mas em algum momento ele saía, vencendo o gato pelo cansaço. E assim é você também. Quem vai cansar é o inimigo e não você. Porque você tem lugar de descanso.
Quando você pensa que está desfalecendo, o Senhor vem e te reanima, te dá uma palavra, você escuta um louvor, vem um irmão e ora por você, você abre a Bíblia e vem um capítulo, e vem um culto como hoje, onde o Senhor está falando que Ele não vai te permitir desistir, que nele você encontra lugar de recomeço, sempre que você precisar, porque Ele é o teu refúgio seguro. Tem alguns refúgios que nós tentamos encontrar aqui no mundo, que nós pensamos que vamos também ficar protegidos. Assim como o Brasil, por exemplo. O Brasil, ele é um país que tem aí as suas fronteiras abertas para os refugiados. As pessoas que vêm muitas vezes de uma Venezuela, de Cuba, países da África, sabe, que estão assim vivendo guerras militares, guerras civis, país contra país. E aí essa população olha para o Brasil como esse lugar de refúgio. Eu vou lá para o Brasil me refugiar, recomeçar a minha vida, fazer alguma coisa diferente, fugindo da guerra. E aí, quando eles chegam aqui, outras guerras os aguardam. Eu e você que somos brasileiros sabemos disso. Sabemos que o nosso país muitas vezes não tem guerras de país contra país, guerras militares, mas existem outras coisas aqui pelas quais a gente precisa guerrear. Às vezes politicamente, às vezes socialmente, às vezes financeiramente. Você tanto trabalha, tanto se desgasta, mas o país, né, a moeda não é valorizada, você não consegue às vezes fornecer para a tua família o que você gostaria. Para eles que vêm de fora é um lugar de refúgio, mas outras batalhas os aguardam aqui. O Senhor não é como o Brasil. O Senhor de fato é um refúgio seguro. Quando você se refugia nele, você não precisa lutar mais nada. Você pode de fato descansar, porque nenhum mal chega até você. Existem pessoas que fazem de refúgio casamentos, relacionamentos. Talvez até dependendo da tua história de vida. Você que viveu momentos difíceis com teu pai, com a tua mãe, uma família de origem que não era saudável. Você menino ou menina talvez pensasse assim, quando eu casar vai ser tudo diferente. E aí na ânsia por construir a sua própria família, por sair desse lugar em que você estava, você foi e casou com a primeira que apareceu. Mas aí depois de um tempo você passou a entender que não. Pessoas não podem ser para você um refúgio seguro. Casamentos não podem ser para você um lugar de descanso. Pastora, você está falando que não é, que casamento é ruim? Não. Eu estou falando que a gente não tem que colocar as pessoas num lugar que é do Senhor. Gente, até o Edu, que é um cara legal, eu olho para ele e falo assim, Edu, custa ser perfeito? Não custa. Por que você me dá alguns trabalhos? Você podia errar menos. Porque eu erro bem pouquinho, gente. Mas, quando é o Edu, eu falo, você podia me dar menos trabalho, menino. Custa nada você ser aperfeiçoado aí. Ele é um cara super legal, gente. Eu tenho poucas coisas para reclamar. Mas quando não dá muito bom com ele, quando dá ruim, eu sei em quem eu posso descansar. Eu sei quem eu posso procurar. E se você colocar pessoas no lugar que é de Deus, quando elas falharem com você, você vai ficar sem estrutura. O teu chão parece que vai ceder. Gente, eu sei do que eu estou falando, porque eu já passei alguns perrengues. Quem já está aqui conosco sabe que eu já tive um casamento antes do Edu. E foi muito difícil passar pelo divórcio. Eu tinha 22 anos, eu era uma menina, eu tinha 2 anos de casada. Mas eu tinha o Senhor como meu refúgio. E eu pude correr para Ele quando tudo deu errado. Porque o Senhor é esse refúgio que nos abraça e que a gente pode descansar. Então a palavra do Senhor para você nessa noite também é essa. Se você insistir em colocar como um refúgio casamentos, relacionamentos, seja amizades ou afetivos, o Senhor vai continuar fazendo questão de tirar essas pessoas do pedestal que você coloca. Porque só Ele pode ser um refúgio seguro para você. Enquanto você não entender isso, você vai continuar se relacionando errado. Quando você passar a entender isso, talvez você encontre um relacionamento bacana, uma pessoa bacana, ou o Senhor mude
o cenário do casamento, da história que você esteja vivendo. Quando o Senhor for o teu refúgio. Nós colocamos também outras coisas como nosso refúgio, como emprego, dinheiro, comida. Ai, eu estou tão mal, vou comer um docinho. Não, resolve esse problema na presença do Senhor. Ai, pastor, eu estou tão ruim, vou fazer uma macarronada aqui, vou comer até me empanzinar. Não. Você está prejudicando a tua saúde desse jeito, é sintoma de ansiedade. Aquilo que às vezes era para ser descanso para você, te adoece. Como trabalho, dinheiro, porque a gente fica correndo atrás de um padrão. E a gente passa a acreditar que a gente precisa ter, se vestir de tal maneira, andar em tal carro, proporcionar tal escola para os filhos. Às vezes não vai dar certo. Mas quem tem o Senhor como seu refúgio, sabe que Ele cuida de tudo aquilo que você precisa. Você pode fazer menção do nome do Senhor, e Ele vai te encontrar nessa noite. Então comece a tirar do pedestal. Que o Senhor comece a colocar no seu coração, na sua mente agora, tudo aquilo que você tem encontrado como refúgio, para que você tire isso do pedestal e coloque o Senhor no lugar que é dele. Outra palavra importante para nós entendermos todo o restante do Salmo, e aí vai ser um pouquinho mais corrido, porque vocês vão entender o que eu estou querendo falar, o que Deus está querendo falar. É quando o salmista olha e fala: Senhor, Tu és também a minha fortaleza. Porque fortaleza é diferente de refúgio. Refúgio, como você corre para se esconder, para se abrigar, para respirar, para se recompor e depois sair aí para a luta, fortaleza é diferente. De maneira literal, uma fortaleza é uma construção militar, né? São castelos, muralhas, torres. Então, na era medieval, principalmente, essas construções eram feitas, porque a intenção era proteger toda a cidade que as muralhas, né, cercavam, onde a fortaleza estava. Quando eu fui para Paris, eu visitei o Museu do Louvre. Eu nem gosto tanto assim da Mona Lisa, ela está lá, fui ver, tirei foto, mas nem gosto muito. Mas quando eu comecei a ler, tem uma parte do Museu do Louvre que é só a parte da história do museu. E aí eu comecei a entender, falei, por isso que é feito dessa maneira. Gente, é a coisa mais linda do mundo, a arquitetura do museu. Mas quando você entra, você começa a ver, né, isso aqui não é tão moderno assim, isso aqui parece que foi construído para outra coisa, porque talvez você seja mais apurado em história da Europa do que eu, talvez você já sabia disso, mas o Museu do Louvre era uma fortaleza que foi feita para proteger aquela cidade inteira, porque os inimigos atacavam a França pelo rio Sena. Então o rei daquela época pensou em fortalecer a cidade e construir aquele lugar como um lugar de estratégia militar. Quais as características de uma fortaleza? Ela precisa ser imponente. Então, enquanto muitas vezes o esconderijo é um lugarzinho que só você sabe onde que é, a fortaleza o inimigo precisa ver. Porque o inimigo, só de ver como é a fortaleza, muitas vezes ele bate em retirada. E é isso que o Senhor é para você. Quando o diabo olha para você, ele te vê tão indefeso. Mas quando ele vê a fortaleza que te envolve, ele já bate em retirada. Ele falou que eu vou sair de perto e vou montar uma estratégia, porque se eu for atacar desse jeito, eu não vou ter sucesso. Não é de você que ele tem medo, mas é de quem está ao seu redor. É de quem te guarda, é aonde você habita. E uma fortaleza é assim. As paredes são grossas, as torres são altas. A torre alta, por exemplo, ela é uma torre onde tem um sentinela e que ele avista o inimigo à distância e coloca toda a fortaleza, todos os soldados em alerta. Todos eles já vão para a artilharia, coloca ali as armas para a guerra, colocam as flechas. Fica preparado, porque se o inimigo vier, eles atacam. Então o Senhor é o teu refúgio. Você pode descansar nele, mas ele também é a tua arma de guerra. Ele te protege, mas com ele você contra-ataca. Eu entendo de futebol, viu, gente? Porque eu era centroavante.
E quando a gente desarmava uma jogada do time rival, que a gente pegava um contra-ataque, como é que você pegava a defesa? Toda sem postura. E aí era facinho para eu fazer o gol. Era bom demais quando você pegava um contra-ataque. E é assim que o Senhor é para você. Ele contra-ataca o inimigo para você. Quando você se esconde nele. Na fortaleza tem armas militares pesadíssimas. É um exército se colocando ali para defender uma cidade. E aí é que mora mais uma diferença da fortaleza. Porque se o esconderijo te protege, levanta a tua mão assim para você receber, para você crer. A fortaleza protege a cidade inteira. Então, como tua fortaleza, o Senhor não protege só você, mas a tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus sonhos, os teus negócios, tudo aquilo que te envolve é protegido pelo Senhor. Se você faz dele a tua morada, ele é essa fortaleza para você. Tudo está protegido no Senhor. O inimigo que tente chegar perto de você. Porque, como diz a palavra, nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá contra ti. O inimigo pode até vir contra você, mas por 7 caminhos ele vai fugir de você. E não é por causa de você, querido, é por quem te guarda, é por quem está ao seu lado, é por quem está pelejando, batalhando por você. A fortaleza é isso, ela intimida o inimigo, ela faz com que o inimigo bata em retirada e ela destrói o inimigo. E é isso que Jesus está fazendo na nossa vida hoje. Você pode glorificar o nome de Jesus. Aí começa o que, pastora? A gente a entender. Quem pode chamar o Senhor de fortaleza e de refúgio? Aquele que habita sobre a sombra das suas asas. Não é aquele que passa lá de vez em quando. Semana passada o Edu aqui pregou para a gente, ele falou que intimidade é colocar alguém dentro de si. E essa frase me marcou porque quando o Senhor coloca o Espírito Santo em nós, é porque Ele quer ter intimidade conosco. Muitas vezes nós não sabemos como responder às dificuldades da vida, porque a gente não tem noção do tamanho do Deus que a gente serve, do abrigo seguro, da fortaleza poderosa que o Senhor é para nós. Mas quando você tem relacionamento, convivência, quando você faz do Altíssimo a sua morada, e você também é morada do Altíssimo, aí você pode dizer isso do Senhor, você pode chamá-lo de refúgio e fortaleza. Então o convite do Senhor para você nessa noite é para que eu te proteja, para que eu restaure as suas forças. Eu te convido a fazer em mim a sua morada. Jesus, Deus não pode ser um hotel para você, que você vai em momento de férias. Sabe quando o negócio aperta, você chama o nome de Jesus. Qualquer ateu faz isso quando o avião está caindo. Às vezes, né, meu Deus, misericórdia, se tu existe, é o momento de se revelar a mim. Não é nesse momento de pavor apenas, mas é dia a dia, convivendo com o Senhor. Se você convive assim, se você se esconde à sombra do Altíssimo, você pode chamá-lo de refúgio e fortaleza. E aí vai começar a acontecer o que com você? O restante do Salmo. Verso 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Talvez na sua versão esteja, ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, depende da versão que você está lendo. Mas laço do caçador ou laço do passarinheiro, o que quer dizer, pastora? Quer dizer armadilhas. Como eu disse, às vezes Satanás não vem de peito aberto, porque ele sabe quem está do teu lado, então ele monta estratégias, armadilhas para te pegar e para pegar a tua família. E como que é uma armadilha? Nós temos aqui na igreja várias, para pegar rato. Graças a Deus nunca vi nenhuma que pegou, então
né? Deve estar tudo certo, mas vocês sabiam? Se vocês não sabiam, agora eu vou contar. No começo aqui do templo, a gente tinha, como é o nome do animal, amor? Um gambá. E aí ele come, gente, esses bichos em tudo, né? Então, quando a gente veio aqui para limpar, não tinha aranha, não tinha rato, não tinha nada, porque o gambá dava conta. Então, acho que por isso que as armadilhas não pegaram. Mas, gente, qual que é a semelhança de toda armadilha? De toda armadilha, ela tem que ter um atrativo. Então, a gente coloca uma comidinha lá dentro da arapuca, dentro da armadilha, e o rato ele vai ser atraído pela comidinha, e aí depois, quando ele for atraído e entrar lá, ele é morto. Então, é isso que às vezes Satanás faz com a gente. Ele coloca uma comidinha lá pra gente, sabe? Algo que é atrativo. É você olhar e parece ser um bom negócio. É você estar perto e parece ser uma boa pessoa. É você estar junto, acabou de conhecer, mas pastor, ó, parece ser 10, hein? Às vezes é armadilha e você não está sabendo. Coisas que aos seus olhos, caminhos aos seus olhos que parecem ser bons, mas o final deles, como diz a palavra, é morte para você. Satanás se disfarçando, porque ele sabe que se ele vier escancarado, você vai identificar, o Senhor vai te livrar, então ele vai te seduzindo você para te atrair, para te deixar preso, para te deixar ali sem você viver plenamente tudo que o Senhor tem para você. Mas se o Senhor está nos dando essa palavra essa noite, é porque o Senhor, em nome de Jesus, que comece essa noite a desvendar para você as caras de Satanás que estão mascaradas, armadilhas, ciladas, que o teu pé ia cair ou que de repente você está preso, mas você não conseguiu identificar. Que seja essa noite, Senhor, que o Senhor abra os olhos espirituais, abra o nosso coração, e que a gente consiga discernir nitidamente o que é do Senhor e o que não é do Senhor, o que Deus está mandando para nós e o que Deus não está mandando para nós. Porque o nosso coração muitas vezes nos leva a fazer escolhas que nos afastam do propósito de Deus para nós. E a gente acha que está arrasando ou que vai arrebentar. Mas na verdade a gente é que vai ser pego nisso. Outra coisa que o salmista diz: ele também te livrará do veneno mortal, ou da peste perniciosa. Pastor, o que quer dizer isso? Esse termo fala de doenças graves e de alta contaminação. Nós somos, gente, um cisquinho no mundo. Se você está de pé, se você está bem, é porque o Senhor tem te guardado. Você pode fazer suas correrias, tomar suas vitaminas, suas vacinas, tudo que você tiver que fazer. Faz tua parte, mas na verdade, quem te guarda é o Senhor. Existem bactérias no mundo, gente, que a gente nem sonha, que a gente nem sabe, vírus, que se pegar um ser humano acaba com ele em segundos. E o que te diferencia? Por que não acontece com você? Porque o Senhor está te livrando, te guardando, te protegendo. Eu me lembro na época do coronavírus, o Noah nasceu assim, estava terminando esse movimento todo aí, né, do coronavírus. E aí eu escolhi não me vacinar, que eu fiquei com medo, falei, não, meu neném vai morrer, deixa a gente assim. Mas lá na maternidade eu tive que contar, né? E ela, você não vacinou? Eu falei, não. Não acredito. Eu falei, pois é. Direto elas entravam lá na minha sala, no meu quarto, para medir minha temperatura, para ver se eu tinha pego alguma coisa, né? Mas não, gente, eu e Noah ficamos bem. Pastora, você está falando para eu não me vacinar? Não, filha, eu estou falando que eu não vacinei, que foi a minha escolha. E muitas vezes a gente acha que a nossa segurança está nessas coisas. Não só de vacina, não só de coronavírus, mas de qualquer outra doença. E o porquê que é importante a gente pensar nisso? Porque transtornos mentais, psicológicos, terríveis, se desenvolvem a partir desse medo. Gente que desenvolve toque, que acha que pode controlar alguma coisa, que toda hora passa um álcool. Eu me lembro, gente, que eu sou a doida da água sanitária, né? Eu acho que banheiro limpo tem que meter água e sabão e água sanitária, e você pode passar o que for, mas se eu não ver o negócio caindo, para mim não tá, sabe, pegar a mangueira. Vocês vieram limpar aqui comigo a igreja, vocês sabem.
Eu lavava até o teto. Então, assim, eu gosto muito disso. Mas aí, eu estava lendo um artigo científico sobre a água sanitária. E, gente, 5 minutos depois que a gente lava e passa lá a água sanitária, já tem as mesmas bactérias, tudo de novo. Nós que somos mulheres, então, a gente faz xixi sentada, gente. São bactérias terríveis. E o Senhor te guarda, o Senhor te livra. Você não precisa temer isso. É por isso que o salmista fala, Ele nos livra da peste perniciosa. Coisas que você não pode se livrar. O Senhor é quem te guarda. Ele continua escrevendo, o salmista continua falando. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. O que quer dizer isso? A qual animal o Senhor está se comparando? A gente pode pensar, uma águia, um gavião, né? Mas Deus está se comparando aqui a uma galinha, gente. Sabe Jesus, quando ele está em Jerusalém, ele olha para Jerusalém e ele fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os vossos filhos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. Se você não sabe, uma galinha é um dos animais que tem um dos maiores instintos protetores dos seus filhotes. O predador pode ser do tamanho que for. Eu não sei se você é da roça, mas a minha família é muito. Eu já visitei vários lugares assim. Deixa a galinha ter um pintinho, você pode ser do tamanho do Edu ou maior. Chega perto dela e pega o pintinho para você ver se ela não vai para cima de você com tudo que ela tiver. Ela vai para defender. Por conta desse estudo, desse salmo, eu fui ver alguns vídeos de galinhas protegendo seus filhotes. E eu vi vídeo de galinha lutando com cobra, lutando com gavião, matando um gavião, indo para cima assim, ó, sem nem pensar, chovendo, uma tempestade horrível. E ela catou todos os pintinhos, colocou assim, a chuva caía nela. E ela com o olhão em alerta, olhando para todos os lados, protegendo seus pintinhos ali. E é isso que o Senhor é para nós, debaixo das asas dele, nenhum gavião, nenhum inimigo, nada chega até você, porque o Senhor te protege. Às vezes, quando a galinha vai proteger os filhotes de gavião, ela coloca os seus filhotes debaixo dela e o gavião acaba machucando ela. Então ela é essa mãe que às vezes prefere se machucar do que aconteça algo aos seus filhotes. E eu não sei de quem você lembra, que preferiu ele mesmo ser machucado no meu e no teu lugar, ao invés de algo acontecer com você. É esse Deus que se compara a animais muitas vezes aos nossos olhos tão desprezíveis, mas para nos passar uma mensagem tão impactante, de que filha, filho, você não precisa temer. Hoje o Senhor arranca esse medo do teu coração e que você se sinta seguro debaixo das asas do Senhor, assim como um filhotinho, assim como um pintinho, debaixo das asas de uma galinha da sua mãe, sabendo que ela vai protegê-lo. E o salmista continua escrevendo, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Você vê que aqui o salmista fala de perigos de noite e de perigos de dia, porque existem perigos que eles são intensificados à noite. Quem sofre de ansiedade, de depressão, pode subir aqui para testemunhar para a gente, por exemplo. Qual que é o pior momento para você? Quando anoitece. Você se sente sozinho, você se sente sozinha. Às vezes você perde o sono, sua mente não para, pensamentos acelerados. E é por isso que ele fala o terror da noite e o pavor da noite não vai te pegar, você vai dormir tranquilo. Você pode até recitar outro salmo aqui, se eu não me engano, o Salmo 4 ou o Salmo 5, onde o salmista diz, eu deitei e depois me levantei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em tranquilidade, em segurança, e que essa seja de repente a última noite, essa não ontem, de que você dormiu com essas preocupações, ou quem sabe viu o dia amanhecer, tomado pelas suas inseguranças e ansiedades, porque o Senhor está te falando que Ele tem cuidado de você. Mas também existem perigos que só acontecem de dia.
Por isso que ele fala, o Senhor também te livrará da flecha que voa ao meio-dia. Você não precisa temê-la. Esses são os perigos do dia. Acidentes, pessoas que muitas vezes podem te fazer mal, incidentes dentro da tua própria casa. Às vezes, querido, você olha e fala, pastora, você está me falando o quê? Que eu sou o alecrim dourado de Jesus. Você é. E está tudo bem se você é. Está tudo bem se o Senhor está te livrando. Está tudo bem se Ele escolheu que nenhum mal chegue até você. Porque você é essa pessoa para Jesus. Deixa Ele cuidar e se preocupar com você. Pastora, mas às vezes fulano sofreu tal coisa, ciclano sofreu tal coisa. Eu já me fiz essas perguntas, gente. Me lembro de uma vez que eu não era nem cristã ainda. E que entrou um assaltante dentro lá da casa da minha irmã e eu estava lá. Ele amarrou nossas mãos. Eu lembro que tirou nossa calça para ele poder fugir. Eu namorava nessa época, meu irmão com a gente, roubou todo mundo e foi embora. Mas dias depois, ele entrou na casa do pastor da Assembleia de Deus lá do meu bairro. E ele abusou sexualmente da filha dele na cara dele, fazendo o pai ver as cenas, fazendo a filha passar por isso. E eu me lembro que fiquei tão constrangida, e eu falei, Senhor, aconteceu isso comigo, a mesma coisa, era o mesmo homem, depois ele amanheceu morto. E eu falei, Senhor, o Senhor me livrou, isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com ela. Às vezes acontece isso mesmo, acontece com teu vizinho, mas não acontece com você. Mas o Senhor está te livrando desses perigos, o Senhor é quem te livra dessas coisas. Às vezes um acidente, um incidente acontecendo e o Senhor vai te livrando. O salmista continua falando, 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Sabe, coisas que acontecem assim, que você não fica nem sabendo. Existem livramentos que o Senhor faz questão que você saiba, para que vire um testemunho, aumenta a tua fé e a fé do teu irmão. Mas existem coisas que o Senhor até evita que você passe. Se eu não me engano, foi a Cris mesmo, nossa intercessora. Ela estava me contando, acho que foi ela ou foi a Bia, alguém. Estava conversando comigo e falou, pastor, eu estava passando aqui na sexta-feira, no sábado, sei lá, aqui na Amizade, e eu passei, pastor, o carro de trás bateu num poste, o poste caiu, meu carro passou e para trás ficou tudo uns negócios. Não é que Deus ama mais os que ficaram e os que foram, mas o Senhor livrou. E às vezes o Senhor faz isso com você, algo nítido, que você olha e fala, foi livramento do Senhor, mas também existem esses livramentos silenciosos, que acontece com 1000 e com 10.000, mas você permanece intacto. Então, querido, se nessa noite você ainda não agradeceu, Senhor, faça isso. Porque você chegou aqui, quantas pessoas não puderam, quantas pessoas tiveram problemas que impediram o seu culto de domingo. Dias atrás, éramos nós com o nosso pastor internado, o coração aflito, eu malzona demais, pregando aqui, né, e vai acontecer, o Du vai estar aqui, tal, mas hoje ele está. Então é a tua vez de celebrar, porque você chegou, teu marido está do teu lado, teu filho, teu amigo, teu irmão, você veio com alguém, está tudo bem na tua casa, você está trabalhando, é o teu momento de celebrar. Então você precisa agradecer o Senhor por esses livramentos que você tem vivido. E agora nós vamos ler do 8 ao 12. E diz, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Eu quero te falar que você pode não ver. E às vezes, por a gente não ver, a gente acredita um pouquinho menos que milícias de anjos estão ao nosso redor. A palavra defende isso,
que a todo momento tem anjos conosco. A palavra chama anjos de nossos conservos. E é interessante pregar isso para a igreja do Senhor, para que você saiba que você nunca está sozinho, para que você saiba que no mundo espiritual, que é muito maior e mais poderoso do que esse mundo material, tem sempre alguém do teu lado cuidando de você. E talvez a imagem que você tenha de anjo é um ser assim tão delicado, um menininho de cabelos loiros, né? Olhos azuis, aquela imagem embranquecida de uma pessoinha. Não, queridos, existem hierarquias de anjos. Existem anjos mensageiros, como Gabriel, que vai lá levar uma mensagem para Maria. Existem anjos de adoração, como os querubins, que estão no trono do Senhor. Mas existem arcanjos, anjos de guerra, como aqueles anjos de guerra que o Senhor mandou quando Daniel estava orando e jejuando. E aí se levanta Miguel para guerrear por ele nas regiões celestiais, para que a mensagem chegasse até ele. São esses anjos que estão ao nosso redor. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor te dê esse entendimento. E de repente abra os teus olhos, para que você possa, quem sabe, ver. A Bíblia nos relata uma história de Eliseu e Gease, o seu servo. A palavra diz que Eliseu, ele recebia revelações do Senhor a respeito do que o exército assírio ia fazer contra Israel. E todo o plano do exército assírio, Deus revelava para Eliseu. E Eliseu mandava a notícia lá para o rei de Israel. E aí o rei de Israel se preparava e não caía na cilada do exército inimigo. E aí o rei assírio ficou muito nervoso, bravo com Eliseu e falou: vamos atrás dele. Descobriram que Eliseu estava escondido no deserto, dentro de uma caverna, dentro de uma montanha. E aí ele foi lá com seus exércitos, carruagens, guerreiros, armas, muitos soldados. E pela manhã a palavra diz que quando o moço Gease levantou e olhou, ele viu um exército imenso. E olhou para ele e falou: estamos em desvantagem. Olhou para ele Eliseu e falou assim: meu Senhor, só um milagre para a gente escapar disso daqui. Mas Eliseu, porque é aquele que habita com o Senhor, aquele que tem intimidade com o Senhor, é isso que ele faz. Sabe que a adversidade vem, mas a gente não se apavora. Eliseu olhou para ele e falou assim: Senhor, abra os olhos do moço para que ele possa ver. E a Bíblia diz que no mesmo instante Deus abriu os olhos de Gease, e quando ele olhou de novo para as montanhas, ele viu guerreiros, carruagens de fogo, anjos que estavam ali esperando só uma ordem do Senhor para acabar com todo aquele exército inimigo. E aí ele foi encorajado, mas Eliseu olhou para ele e falou: querido, maior é quem está conosco do que aqueles que estão lá. Maior, mais poderoso, mais forte é aquele que está com você. É o Deus que está ao seu lado. É por isso que você não precisa temer. Eu quero te despertar nessa noite para você crer no mundo espiritual, crer na palavra do Senhor. A partir de hoje, não fique constrangido, mas você vai lembrar, quando você estiver tomando banho, você não está sozinho. Quando você estiver escovando o dente, você não está sozinho. No trânsito, você não está sozinho. Trabalhando, você não está sozinho. Passando por perrengue, mas você está acompanhado, porque existem arcanjos ao teu redor, anjos de fogo com espadas desembainhadas que pelejam por você. Eu posso contar isso para você e parecer tão distante, porque é um personagem bíblico, mas eu me lembro que certa vez, nesse período de 3 anos que eu fiquei sozinha após o meu divórcio, eu fiquei morando na minha casa sozinha, e a minha sobrinha foi, a Nath, que vem pregar para a gente, ela foi lá dormir comigo. E na noite anterior, eu tinha ficado com muito medo, porque a minha porta do fundo, ela era inteira de vidro, e eu vi uma sombra na minha porta, uma sombra muito grande, alguém mexendo no trinco. Gente, eu fiquei apavorada, eu estava sozinha. Liguei TV, liguei tudo, comecei a conversar, liguei luz para pensar que tinha gente em casa. E fui para a sala orar, e eu sei que eu adormeci assim.
No dia seguinte, Nath foi dormir lá comigo. Eu falei, eu nem vou contar para a Nath o que aconteceu. Porque ela é assim, gente, ela é profeta demais, mas ô bichinha medrosa para dormir sozinha. Falei, eu nem vou contar para ela o que aconteceu ontem, senão ela nem vai dormir aqui. E aí eu falei para ela, eram umas 2 da manhã, estava eu, ela e uma amiga, e eu falei, gente, vamos orar? A minha amiga cantava, a Nath tinha esses dons, eu falei, ok, vamos perder a oportunidade? Jamais. Falei, vamos orar, vamos começar um culto aqui nós 3? E elas vão, aí a gente começou a ficar em pé, começamos a orar, eu peguei a Bíblia, que eu sempre fui mais da Bíblia, e elas assim, né? Uma cheia de dons, a outra cantando. E daqui a pouco a Nath começa a falar numa língua tão esquisita. E o ambiente do meu quarto, eu não vi o anjo, mas eu olhei para o ambiente do meu quarto e ele estava todo mudado. Uma coisa tão estranha, e a gente arrepiando e todo mundo estranho. E daqui a pouco ela começou a falar assim, antes deixa eu falar para você, que quando isso estava acontecendo, eu me lembrei da oração que eu fazia todas as noites para o Senhor. Como eu dormia sozinha, eu andava a minha casa inteira. E eu falava, Senhor, vai passando na minha sala, no meu quarto, no meu banheiro, na minha cozinha. Envia os teus anjos, arcanjos, querubins, serafins. Essa oração que eu faço aqui sempre é porque foi desse dia que eu me lembrava que eu me lembro do que aconteceu. E eu falei, Senhor, mas aqui no meu quarto não envia nenhum anjo não, porque eu quero o Senhor. Me cobre com as tuas asas, com o teu sangue, fica aqui, Deus. Eu apontava o lugar onde eu queria que o Senhor ficasse. Fica aqui do meu lado e me protege, porque eu durmo sozinha todas as noites, eu preciso da tua proteção. E aí, nesse dia a Nath falou assim para mim, Fá, eu estou vendo um anjo enorme, ela de olho fechado, quase que eu digo, vendo como, amiga? Ela de olho fechado, eu vejo um anjo enorme, mas ele é tão grande, que eu não consigo ver ele da cintura para cima, eu estou vendo ele da cintura para baixo. E ele tem vestes resplandecentes, e ele está vindo com uma espada que brilha tanto. E eu pedia, Senhor, coloca um arcanjo aqui na minha porta com uma espada flamejante, desembainhada. Gente, tudo aquilo que eu estudava, que eu aprendi, eu começava a orar, com medo de ficar sozinha, né? E eu vejo ele arrastando assim, porque é uma espada muito pesada. Ele está passando na tua sala, no teu quarto, no teu banheiro, na tua cozinha, lá na porta. E ele passando na casa inteira. E ela falou, Fá, mas quando ele chegou no teu quarto, ele parou. Porque Deus manda te falar, para você não ter medo de dormir sozinha, porque todas as noites o Senhor vem e ele fica desse lado da tua cama. Não tinha como ela saber, gente. Ele fica desse lado da sua cama e ele te protege. Ele está com você, ele veio tirar o medo que você está sentindo. Fica tranquila, porque o Senhor cuida de você. Falar de Eliseu e de Geazi para você às vezes é distante, porque são personagens bíblicos, mas eu era só uma jovem naquela época. E o Senhor, ele agiu assim comigo também. E é o que ele age com você. Não se sinta sozinha, não se sinta sozinho, porque tem anjos que cuidam de você. Eu já quero convidar o grupo de louvor para subir aqui. Você pode se colocar em pé comigo.